Nossas boas-vindas a todos e vamos dar continuidade ao diagnóstico histopatológico nesse curso de doenças infecciosas e patologia, no caso dermatopatologia, que é a parte que me cabe. Então, vamos falar do diagnóstico de lesões cutâneas não melanocíticas, de neoplasias. Bom, neoplasias cutâneas são extremamente frequentes, ou seja, do ser humano a principal neoplasia são as cutâneas. Quando a Organização Mundial de Saúde faz uma análise do tema neoplasias, habitualmente ela exclui das estatísticas e faz uma estatística à parte das lesões cutâneas, do melanoma e assim por diante. Então, se a gente pegar o ser humano, 30 a 35% das neoplasias malignas são de pele. E o mais frequente é o carcinoma basocelular. Então, basocelular, em 100 biópsias de pele de neoplasias, ele representa 90 a 95%. Depende de variações regionais e tudo mais. Mas é uma lesão extremamente frequente, muito importante. O carcinoma basocelular, abreviadamente, é referido como CBC, um termo usado também na prática médica, mas que nós não recomendamos, é epitelioma basocelular. Dá-se à lesão a impressão de uma neoplasia benigna. Entretanto, o carcinoma basocelular tem todos os critérios de neoplasia maligna. É autônomo, cresce, invade e metastiza. Então, é preciso que seja tratado adequadamente desde a sua primeira abordagem. Então, o melhor termo é o carcinoma basocelular. Vamos evitar o nome de epitelioma, que dá a impressão de lesões benignas. Clinicamente, já foi dado essa aula para vocês. O carcinoma basocelular apresenta-se na clínica com bordos perolados. O que significa isso? É um bordo mais elevado e brilhante, e o clínico às vezes reconhece a lesão por essa característica. Em termos de idade, o carcinoma basocelular ocorre em qualquer faixa etária, desde a criança até o idoso, o indivíduo bastante senil. O local mais frequente é na metade superior da face, sendo que ele pode acometer qualquer área da pele do corpo humano. E às vezes, os mais incrédulos locais, a lesão acontece. Em relação ao nosso acidente com o Césio 137, em 1987, não há um relato, uma conclusão definitiva do aumento dessas lesões devido a esse processo, a esse acidente radioativo. É importante a gente salientar que clinicamente ele pode apresentar de diversas formas clínicas, nodular, ulcerado, nódulo ulcerado, um aspecto de esclerodermia, de pele endurada, que é o esclerosante ou morfeia, pode ter variantes nódulo úlcero pigmentadas, pode haver uma misto dessas variantes. Existe o superficial ou extensivo superficial, o fibroepitelial ou epitelioma fibroepitelial de Pincus, e existe carcinomas basocelulares sindrômicos, múltiplos, às vezes associado com lesões ósseas, com déficit mental e assim por diante. Então, o basocelular apresenta-se de diferentes formas e é necessário que a gente pense em todas elas. Da mesma forma, o patologista, ao analisar um espécime cutâneo com hipótese de carcinoma basocelular, ele vai encontrar uma ampla variedade de morfologias
no microscópio. Existe o tipo sólido, que é o mais frequente, o adenoide, que forma pequenas glândulas, o cístico, devido à necrose, forma espaço cístico, o superficial multicêntrico, o queratótico ou pilar, o que nós já falamos, o morféia ou esclerodermiforme, e o fibroepitelial de Pincus. Isso é importante para que a gente não passe a fazer diagnóstico com diferentes nomes de uma entidade que é a mesma, de comportamento quase sempre muito benigno, neoplasia mais localizada, raramente dá metástase. Então é preciso que a gente reconheça essa neoplasia maligna, cutânea, extremamente frequente. Além daqueles tipos morfológicos básicos do próprio vaso celular, nós temos formas intermediárias entre o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Então nós vamos encontrar na mesma lâmina, no mesmo corte histopatológico, características ora de basocelular, ora de espinocelular. Então são os carcinomas basoescamosos ou metatípicos, tipo intermediário, tipo misto, ou então duas neoplasias associadas mesmo. De um lado você tem o basocelular, do outro o espino, num tumor misto ou de coalizão, como nós chamamos. Em termos de diagnósticos diferenciais, quer seja clínico e histopatológico, toda vez que se aventar a possibilidade de um carcinoma basocelular, nós temos que pensar em tricoepitelioma, com o qual nem sempre o carcinoma basocelular é distinguível facilmente, ou às vezes nem sempre é possível fazer a distinção. Além de outros tumores anexiais basaloides, de células basaloides benignos ou malignos, o carcinoma basocelular pouco diferenciado, que simula também o carcinoma basocelular, e as doenças infecciosas, o nosso Blackett. Então, toda vez que você pensar num carcinoma, faça uma avaliação ecoepidemiológica desse paciente para ver se não é possível pensar em alguma doença infecciosa. Muito frequente no nosso meio, tanto o baso quanto as doenças infecciosas. Relembrando as formas clínicas, a clínica, que vocês já tiveram aula também. Então nós temos aqui uma paciente de cutis bem clara, provavelmente um fototipo 1, 2, e com uma pele bastante fotoenvelhecida, às vezes com uma idade cronológica bem melhor do que essa somática que ela apresenta. E aqui no canto interno do olho, uma lesão ulcerada de fundo limpo, bordos elevados, perolados, brilhantes, bem no canto interno do olho. Essa lesão pode ser biopsiada, retirar 3, 4 milímetros de qualquer área da borda dela para o diagnóstico. Entretanto, o tratamento, a abordagem cirúrgica disso aqui deve ser feito por especialista, devido a essa zona que nós chamamos de zona H da face, que é uma zona muito nobre, e aqui com estruturas nobres, às vezes você vai retirar uma lesão dessa e acaba prejudicando o fechamento da pálpebra, levando a paciente à cegueira e assim por diante. Então a biópsia com punch 2, 3 milímetros pode ser feita com tranquilidade, mas o tratamento cirúrgico final é por pessoas bastante especializadas na área. Uma outra lesão de bordos elevados, ulcerada, crostosa, bordo perolado, brilhante, é essa desse paciente praticamente quase que vermelho, nem é branco mais, é vermelho e do olho claro. Então, biópsias aqui pode ser retirada 3, 4 milímetros da borda com anestesias locais, com agulha tipo insulina, e você retira, coloca no formal tamponado e envia para o patologista fazer o diagnóstico final. O diferencial aqui, voltamos a falar,
entra o carcinoma basocelular, mas extremamente importante aqui também lembrar do Blackett e também do carcinoma de células escamosas. Então, vamos biopsiar para tratar adequadamente esse paciente após o diagnóstico de certeza. Uma paciente de etnia indígena, com a pele extremamente fotoenvelhecida e com uma lesão volumosa no lábio superior, uns 3 centímetros de diâmetro, úlcero crostosa, nodular e pigmentada. Essas lesões, pessoal, poderiam ter sido tratadas com 3, 4 milímetros de tamanho. Entretanto, devido às condições socioeconômicas e culturais do nosso povo, as lesões no Brasil tendem a crescer muito e a atingir, às vezes, volumes grandes, destruir asas nasais, destruir nariz, destruir inclusive globo ocular. O tratamento disso aqui requer equipes multidisciplinares e especializadas, porque quer queira ou quer não, provavelmente essa senhora vai ficar com alguma sequela. A biópsia pode ser feita por punch nessas áreas elevadas, interessando mais a área doente, 3, 4 milímetros, evitar a área ulcerada. Então, biopsiar a borda. Importante, fixar imediatamente em formol tamponado. Se você achar que um fragmento não é suficiente, pode retirar um outro. Devido a essa lesão ser pigmentada, entra no diagnóstico diferencial dela o melanoma. Então tem que lembrar disso. Figuras de livro apenas para ilustrar formas variadas, nodulares, nódulo pigmentada, crostosa, planos cicatriciais, esclerodermiforme, que você delimita muito mal clinicamente a lesão. Às vezes o paciente mesmo é que chega dizendo para você: doutor, essa área aqui está mais dura, essa pele está mais grossa do que o outro lado. Uma biópsia aqui poderá levar ao diagnóstico preciso. E aí o grande problema fica a determinação de até onde vai essa lesão. Essas lesões são melhor abordadas hoje em dia pela cirurgia micrográfica de Mohs, aonde nós podemos retirar a primeira porção, fazer a análise microscópica das margens e ampliar simplesmente na área que estiver comprometido. Você mapeia tudo, por exemplo, 12 horas, 3 horas, 9 horas, 6 horas. E o patologista vai dizer para o cirurgião: olha, há comprometimento apenas na área 12, de 12 horas. E o cirurgião vai ampliar exclusivamente essa área, na tentativa de retirar o máximo do tumor, mas o mínimo de tecido. Novamente, lesões nodulares, lesões planos cicatriciais, crostosa, aqui foi feita a biópsia. A biópsia deve ser feita preferencialmente nas bordas, sem incluir tecido são, mas a borda doente. Novamente, mergulhar em formol a 10% e enviar para um patologista de sua confiança para análise histopatológica. Continuando, devemos lembrar que existem formas que acometem crianças precocemente, geneticamente determinadas. Existe uma lesão genética, que é o xeroderma pigmentoso, que predispõe as crianças a terem neoplasias múltiplas em tenra idade, 8, 10 anos, e às vezes aos 20 anos esses pacientes já foram a óbito. Aqui uma outra paciente nossa com uma síndrome do CBC ou do carcinoma basocelular múltiplo, e essa paciente tem um quadro sindrômico, ela tem deficiência mental, ela tem lesões ósseas, e aí vai aparecendo múltiplas lesões. Você vai retirar as principais, as que mais incomodam, e aqui você vê sequela já de uma área que foi retirada, que foi feito
enxerto, então ficou essa área cicatricial. E novamente a paciente está cheio de pequenas lesões nodulares, papulares e assim por diante. Então essa é a síndrome do CBC múltiplo, do CBC, do carcinoma basocelular múltiplo. Aqui, lesões que a gente gostaria que os nossos pacientes sempre tivessem, ou seja, todo paciente deveria ser abordado com lesões de 2, 3 milímetros. Então, você tem aqui uma lesão de 3 milímetros de tamanho, na sua maior extensão, 1 centímetro, 1 milímetro de profundidade. E você vê, com um PANT 4, o cirurgião já consegue retirar e dando margem lateral nas duas laterais. Para o CBC, a margem pode ser pequena, que ela é suficiente. 1, 2 milímetros já é suficiente. Então, gostaríamos que todo paciente fosse abordado, operado nessa época, ou seja, em lesões bem precoces. Aqui uma outra variante do carcinoma basocelular. Como eu reconheço que isso é carcinoma basocelular? Você observa, são blocos basaloides que não fazem parte da histologia normal da pele. Isso não é anexo, não é nada. Você tem aqui uma epiderme ainda normal e aqui esse bloco que começa a crescer e a penetrar para dentro da derme. Aqui outro. E se você observar, ele tem a borda empaliçada, aqui as centrais ao acaso e tem essas clivagens. Então, isso é um carcinoma de células basaloides, as células normais que habitualmente tem na basal da epiderme, mas que por um motivo ou outro começam a proliferar. Então, esse é o carcinoma basocelular superficial e às vezes multicêntrico, surge em vários pontos da epiderme simultaneamente. No maior aumento, 400 vezes, você observa essas células ao acaso, as células periféricas empaliçada e bem basaloides, coram muito pela hematoxilina, e isso é característica clássica no diagnóstico do carcinoma basocelular. Em maior aumento, naquele mesmo bloco anterior, a paliçada, as células basaloides, aqui as células epidérmicas normais, mais claras, mais eosinofílicas que essas aqui, que são mais basaloides. Novamente, carcinomas basocelulares bem incipientes, pequenos brotinhos. Aqui você tem um cone normal e você observa que aquele que é neoplásico, rapidamente ele descola do estroma adjacente, formando essa clivagem que é bastante sugestiva no diagnóstico do carcinoma basocelular. Então nós temos 2 pequenos brotos de carcinoma basocelular nessa pequena amostra. Aqui um carcinoma basocelular volumoso, nodular, aonde você vê um grande bloco de células basaloides, células escuras, corando muito pela hematoxilina, e aborda uma paliçada típica, parecendo uma cerquinha de bambu. Se você observar aqui novamente, as células ao acaso do nódulo e as periféricas empaliçada. Isso faz diagnóstico de carcinoma basocelular. Por aqui eu já reconheço que isso é uma pele exposta. O colágeno normal tem essa característica, essa cor, eosinofílico. Quando ele fica dessa cor, nós chamamos isso de degeneração basofílica do colágeno, ou seja, é o ultravioleta não alterando propriamente o colágeno, mas aumentando a quantidade de fibra elástica que adquire essa morfologia. Num aumento maior, para a gente observar as características do carcinoma basocelular, observamos aqui no bloco as células centrais ao acaso, as periféricas empaliçada e em torno do bloco essa clivagem, essa fenda entre o bloco e a derme adjacente.
A derme adjacente sempre tem células inflamatórias, linfócitos e estiócitos, que tendem a defender o agente, o hospedeiro, frente a esse agressor, que é o carcinoma basocelular. Um bloco grande de células basaloides, com a periferia com aquelas características que nós falamos, a clivagem, e a área central aqui, devido ao aporte sanguíneo que é insuficiente, começa a necrosar. Então, vai apresentar necrose dessa área central, que pode levar à formação de estruturas císticas, ou seja, um carcinoma basocelular sólido cístico. Novamente, a necrose na área central, a paliçada na periferia e a clivagem entre o bloco e a derme. Isso aqui é extremamente característico e diagnóstico de carcinoma basocelular. No maior aumento, 400, estroma ou fenda, paliçada, bloco com células ao acaso e a necrose, restos celulares e material amorfo formando espaços císticos. Uma outra variante, agora muito importante, porque ela interfere no prognóstico, são lesões de pior prognóstico. São as formas infiltrantes, que têm esses blocos espiculados de extremidades, às vezes finas. Então, esse é o carcinoma basocelular infiltrante. Se predominar áreas como essa aqui, de colágeno extremamente denso, que é essa cor rósea ou eosinofílica, nós vamos chamar isso de esclerodermiforme. Então, são duas variantes, a infiltrante e a esclerodermiforme, que às vezes estão na mesma lesão e que são de piores prognósticos. Recidivam mais, infiltra perineural, perineu, nervos mais precocemente e dão recidivas com frequência. Aqui você vê, ainda é um bloco que lembra em tudo aquele basocelular clássico. Aqui o estroma com desmoplasia, com fibrose e pequenos blocos. Novamente, o basocelular com blocos maiores, mas tem esses pequenos blocos ou filas de extremidades fininhas que favorecem a invasão, a penetração entre as bandas de colágeno e o colágeno bem hialino, bem esclerosado. Então, essa área nós denominamos de carcinoma basocelular esclerodermiforme. Veja que é uma variante completamente diferente daquela nodular, mas nós o reconhecemos por essas traves, por essas filas, esses pequenos blocos espiculados de células bem basaloides. No maior aumento, o basocelular esclerodermiforme. Uma característica que aparece com certa frequência no carcinoma basocelular, aqui você tem o bloco típico, paliçada e a porção central ao acaso, a fenda, mas aparece com muita frequência pigmento do tipo melânico, castanho dourado. Então, é o carcinoma basocelular pigmentado, sólido pigmentado. Não confundir isso com melanoma. Aqui nós observamos o bloco de células basaloides e no estroma, na derme adjacente, o infiltrado de linfócitos e estiócitos, mas o pigmento castanho dourado bem evidente. Então, isso é o carcinoma basocelular sólido pigmentado. O pigmento pode vir, como nós vimos no anterior, na derme, junto com o infiltrado, ou pode vir no meio do bloco. Então, não confundir isso com lesões melanocíticas. Novamente, o pigmento dentro do bloco e fora, na derme adjacente. A clivagem, o bloco de células basaloides e a paliçada na periferia. Então, diagnóstico é de carcinoma basocelular, nódulo pigmentado. Ao se tratar uma lesão dessa, não é tema para a nossa aula,
mas a gente precisa lembrar. Ao tratar, você tem que ter premissas. Primeiro, remoção total da lesão. Na cirurgia de Mohs, a gente costuma dizer, é retirar o todo, o máximo, com o mínimo de destruição tecidual. Então, remoção mais preservação de pele, porque essa pele poderá faltar e interferir na função da pálpebra, do lábio e assim por diante. E, por fim, nós temos a preocupação estética com esse paciente. Primeiro, nós devemos fazer o tratamento oncológico, para depois pensar em estética. Pode ser que futuramente o paciente necessite de uma cirurgia estética reparadora, mas a tentativa do cirurgião é sempre retirar toda a lesão, preservar pele, preservar função e deixar o paciente com uma estética razoável, aceitável. Se necessário, cirurgias corretivas no futuro. Exemplo aqui, essa lesão pigmentada, a única hipótese que o colega me mandou foi de carcinoma basocelular pigmentado. O que acontece? Ele fez dermatoscopia dessa lesão, era uma lesão no dorso, e ele viu clinicamente os bordos perolados, brilhantes e o pigmento. Por ser no dorso, ele já optou por uma biópsia excisional, que vai servir para diagnóstico e tratamento. A retirada em fuso é para facilitar o fechamento, a cooptação de bordos, bordo a bordo. E deixando aqui sempre 2 milímetros na menor margem, no mínimo 2 até 3, se a sua hipótese for carcinoma basocelular. Como era uma lesão de 3 milímetros, ele preferiu já fazer a excerese total, a biópsia excisional da lesão. Retirou o fuso, mergulha em formol imediato a 10%, tamponado, faz o pedido com os dados primordiais e envia para o patologista. O que nós chamamos de dados primordiais? Exemplo, paciente de sexo masculino, lesão no dorso, evolução de 1 ano, lesão dermatoscopicamente compatível com carcinoma basocelular. Faça a sua hipótese, nunca mande sem hipótese. Faça pelo menos 1, 2 hipóteses diagnósticas. Microscopicamente, na análise microscópica dessa lesão, sempre que chega um fuso no nosso laboratório, na patologia, nós pintamos as bordas cruentas com tinta nanquim. Isso serve para nós avaliarmos a margem. Exemplo, aqui está o tumor, mas se esse tumor viesse até embaixo e encostasse na tinta nanquim, que não sai com o processamento, nós diríamos que a margem profunda está comprometida. A mesma coisa, essa lesão poderia ter extensão subclínica até a margem lateral esquerda ou direita. Nesse caso, a lesão foi excisada completamente, com margem de 5 milímetros à direita, 5 milímetros à esquerda e mais 5 milímetros de profundidade. Esse paciente está curado dessa lesão, correto? Então, é a lesão que nós observamos anteriormente, de 3 milímetros e pigmentada. No aumento de 40 vezes, aqui você vê a lesão, 100 vezes a lesão está aqui, mas um bloco mais profundo vem até aqui, que é esse, 200 aumentos, 400 aumentos. Então, é um carcinoma basocelular sólido pigmentado, completamente retirado. Lá na anterior nós avaliamos ainda se tem invasão vascular, angiovascular, não tinha, e se tem infiltração perineural. Não tinha nenhuma das duas coisas, que quando presente são critérios de pior prognóstico. Conclusão, diagnóstico final, carcinoma basocelular pigmentado. Às vezes, nem sempre os blocos são grandes.
o nodular. Então, se você observar aqui, a gente tem múltiplos pequenos blocos de carcinoma basocelular, como se fosse um cacho de uva, pequenas estruturas. Isso nós chamamos de carcinoma basocelular variante micronodular, que tem um prognóstico pior, mais recidiva do que aquele que tem blóculos grandes, nódulos grandes. Então, o patologista tem que dar esses critérios morfológicos de prognóstico para o cirurgião. Como nós falamos no início da nossa apresentação, existem lesões intermediárias ao basocelular clássico e ao espinocelular clássico. Então vamos analisar esse caso tomando por base essa estrutura, que é um folículo piloso cortado tangencialmente. Nessa região à direita e superior esquerda, nós temos um carcinoma basocelular, variante adenoide, porque forma pequenas glândulas, nódulo adenoide e às vezes com tendência a formar pequenos cistos. E aqui nessa área que nós vamos mostrar em maior detalhe, num grande aumento para vocês, nós temos um carcinoma espinocelular. Então isso é uma lesão mista, um carcinoma basoescamoso, também chamado de metatípico. E logicamente o prognóstico desse é pior do que o carcinoma basocelular clássico típico, que nós falamos, geralmente é mais destrutivo local e que raramente dá metástase. Então, se a gente pegar a nossa estrutura de referência, à direita dela, um carcinoma basocelular típico, com células basaloides, corando bem pela hematoxilina. Do lado esquerdo, blocos de células escamosas, corando claramente com a eosina, eosinofílicos, e apresentando inclusive queratinizações. Entre uma lesão e outra, o infiltrado que tem por função tentar defender o hospedeiro. Novamente, à esquerda daquela lesão, nós temos o carcinoma de células escamosas, que estaria aqui nessa região, que é essa estrutura aqui, células bem eosinofílicas, clarinhas o citoplasma e com queratinizações isoladas. Então, isso é um espino celular. E do outro lado, à direita, o bloco típico de carcinoma de células escamosas, carcinoma basocelular, com tendência à formação de pequenas estruturas glandulares, ou seja, adenoide. Então, diagnóstico final, carcinoma basoescamoso. Aqui a área bem basal, com estruturas glandulares pequenas, adenoides. E aqui um outro exemplo para você ver. Essas são as células escamosas clássicas, normais da epiderme, sempre com esse citoplasma mais claro. Aqui à esquerda, nós temos um carcinoma de células escamosas, com queratinizações isoladas, com formação de quase que pérolas córneas. E à direita, um pequeno baso celular. Então, nós temos aqui um baso escamoso, ou um tumor misto, um carcinoma basoescamoso do tipo de coalizão, também chamado de metatípico. Repetindo as premissas para tratamento, abordagem dessas lesões eficiente, lembrar sempre que além daquelas que nós já falamos, existe o problema da extensão subclínica. Nem sempre a lesão é tão pequena ou é do mesmo tamanho que observado na clínica. Às vezes, por baixo da pele normal, a neoplasia infiltra 2, 3, 4 milímetros. Necessário a gente observar se há ou não infiltração perineural, que piora o prognóstico da lesão, se há ou não invasão vascular, outro motivo de piora. E nós sempre medimos também a espessura da lesão, lá da camada granulosa até o ponto mais profundo de invasão, para dar noção para o cirurgião, para quem está abordando cirurgicamente essa lesão, do quanto ele tirou, do quanto espessa é essa lesão.
Isso é feito classicamente nos melanomas e é dito como espessura de Breslow. Mas nós fazemos também para o basocelular e para o carcinoma de células escamosas. Novamente, a abordagem de um paciente com uma lesão neoplásica tem que ser uma abordagem oncológica. Primeiro, a abordagem oncológica. Retirar toda a lesão, consumindo o mínimo de tecido normal adjacente, preservando função. Então, aqui nós temos um carcinoma de células escamosas, margem direita ou esquerda livre, direita livre, profundidade livre. Esse é o tecido celular subcutâneo normal. Vasos preservados, sem angioinvasão, e aqui o filete neural também, sem invasão perineural. Então, esse paciente está curado. É o que a gente gostaria para todos os pacientes. Finalizando a nossa abordagem rápida do carcinoma basocelular, gostaríamos de recomendar para vocês algumas leituras, como artigos que tem dentro do Jornal Brasileiro, do Grupo Brasileiro de Melanoma. Lá eles tratam de tudo, não é só de melanoma. Tem o basocelular e o espinocelular. Quem quiser informes muito bons também, acessem o site do Hospital do Câncer de São Paulo, que é o AC Camargo, e a própria Organização Mundial de Saúde traz material muito bom, inclusive produz livros de neoplasias de todos os órgãos do corpo humano. E o último produzido de pele é de 2018. Então, dê uma estudada, é necessário ir atrás do conhecimento. O Hobbes, que é o livro que nós adotamos aí para vocês, também é muito atualizado e traz poucas coisas, bem sucinto, mas traz o suficiente para um aluno de graduação dar o seu primeiro passo. Então, façam um bom aproveito, estudem bastante e estamos à sua disposição para responder qualquer dúvida em qualquer canal, seja o WhatsApp, seja via e-mail, de qualquer maneira. Quando nós demos essa primeira aula, a nossa primeira apresentação dela era um 8 de março e Dia da Mulher. E aí nós levamos esses hibiscos bem vistosos para homenagear a mulher e que ela continue sendo homenageada e respeitada como merece. Os meus agradecimentos a todos e, novamente, os meus contatos vocês têm, estamos à disposição para ajudá-los no seu aprendizado da melhor maneira possível. Meus agradecimentos e muito obrigado.